Olá pessoal, estamos aqui no canal da Espanhol e hoje temos uma surpresa para vocês. A gente vai entrevistar um dos paisagistas mais renomados do Brasil, que vai contar um pouquinho da história dele pra gente. O famoso Benedito Abud. Olá pessoal, um prazer estar aqui no canal do Espanhol. Vamos bater um papinho. Também queria falar do canal dele, né? Criando Paisagens, pessoal. Se você está assistindo, dá um like no nosso canal e um like no Criando Paisagens também. O nosso canal, que é o Criando Paisagem, a gente criou mais ou menos há um ano, né? O objetivo desse canal é a gente falar de arquitetura paisagística, de espaços, de como a vegetação cria ambientes para as pessoas, de lazer, né? Que melhora então a qualidade de vida do cidadão. Então a gente fala numa linguagem bastante simples, que é exatamente para as pessoas que estão iniciando no universo do paisagismo. Como as plantas chegaram na vida do senhor? O acaso é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Eu estava no primeiro ano da faculdade de arquitetura e queria fazer um estágio. E fui procurar esse estágio exatamente no escritório de arquitetura. Só que esse arquiteto dividia a casa com outro arquiteto que era paisagista. E aí eu comecei a namorar esse universo muito bacana da arquitetura paisagística. Comecei desenhando aquelas pranchas que eu achava lindas, né? Por quê? Porque a arquitetura tinha uma certa rigidez, eu tinha que, né, ver os espaços, a altura de uma cama, o tamanho de uma cadeira, o tamanho de uma pia. E na arquitetura paisagística eu podia fazer desenhos muito mais livres, era muito mais gostoso, eu adorava desenhar. Então eu comecei exatamente pelo desenho. E ali, esse escritório era do Luciano Fiaschi, e nós começávamos então a desenhar, e eu praticamente desenhava os projetos que ele fazia. E aí eu comecei a aprender nomes de planta, olha que engraçado. E depois eu vim a conhecer as plantas que tinham aqueles nomes. Então eu acabei ficando com um vocabulário muito grande de espécies vegetais, numa época que não tinha computador. Eu estou falando de 1970, gente, há 50 anos atrás que se deu esse início. Então, era muito interessante, porque eu via um monte de nomes e depois eu ia nos viveiros. Livros, então, era uma raridade. A gente só tinha um livro que chamava Trópica, que era em branco e preto. Imagina ver vegetação em branco e preto. E aí apareceu um outro livro mais bacana, que chamava-se Exótica. E ele tinha, então, essa vegetação colorida. Aí eu ia nos viveiros, para começar a conhecer, então, essas espécies. O que o senhor recomenda para quem está começando? Então, eu acho muito difícil você começar pelas plantas. Porque, veja, nós temos uma quantidade enorme de plantas, a nossa flora é muito rica. E se eu começar pelas plantas, sabendo plantas, conhecendo plantas, eu faço mais ou menos um paralelo de um poeta que quer fazer poesia e ele tem que estudar o dicionário para poder conhecer palavras. Essa poesia nunca vai ser uma coisa bacana, vai ser uma coisa forçada. Então eu acredito que o conhecimento das plantas, ele surja da necessidade que você tem naquele jardim específico. Quer seja um vaso, quer seja um jardim maior, quer seja uma praça, um parque público, mas vem da necessidade. E como é que você gera essa necessidade para você conhecer plantas? Através de elementos volumétricos. Eu acredito que a vegetação, ela tem volumetria, ela tem forma, ela tem cores, ela tem aromas, enfim, ela tem uma série de coisas que todas devem estar envolvidas para você usar a melhor espécie que resolva todas aquelas vontades que você tem no seu estudo, no seu projeto. Na verdade, você vai buscar as plantas que resolvam aquelas soluções que você problematizou. Então, por exemplo, eu gosto muito de começar pela volumetria, porque a volumetria da vegetação cria os cheios. Os cheios, eles moldam vazios, e a gente vive nos vazios, né? Eu vou dar uma comparada aqui. Essas paredes são cheios que formam o vazio dessa sala onde nós estamos. Então, normalmente eu começo por criar bolhas de vazios. E como é que é a forma dessas bolhas? Essas bolhas são criadas pelas formas da vegetação.
Toda essa metodologia que eu estou falando para vocês, eu criei porque eu era obrigado a dar aula, né, em um semestre e fazerem os alunos a utilizarem plantas. Se eu começasse pelos nomes, ia ser uma coisa muito chata, ninguém quereria saber, ninguém faria a minha disciplina. Então eu criei elementos muito simples para que os alunos pudessem, através desses elementos simples, chegar na vegetação, pesquisar que espécies seriam mais adequadas para solucionar determinados problemas. E nesse percurso eu crio sensações diferentes. O meu critério é o seguinte: quanto mais sensações interessantes eu tiver no projeto, mais rico ele é. Se eu praticamente tiver poucas sensações, esse projeto é pobre. Ele precisa ser revisto, ele precisa ser recomeçado. Tá? Então, meu critério é muito simples. E quais são esses cheios que a vegetação propicia, né? Nós temos 3 estratos principais. O primeiro é o estrato arbóreo, o segundo o estrato arbustivo e o terceiro o estrato de forrações. A gente simplifica muito. No estrato arbóreo eu tenho 3 volumes principais. As árvores de copa horizontal, que me criam um chapéu, que me criam uma sombra muito larga, né? Me criam um teto. Eu tenho as árvores de copa vertical, que quando eu coloco elas umas ao lado das outras, elas criam paredes verdes, e essas paredes me escondem trechos da paisagem, e claro, eu vou utilizar essas árvores em trechos da paisagem que são desinteressantes, colocando então esse verde na frente e fazendo do limão uma limonada, ou seja, da área desinteressante fazendo uma coisa interessante, bacana. E o terceiro volume são as palmeiras, que servem para pontuar o espaço, enriquecer o espaço através da sua forma escultórica, né? E eu poderia criar aí com as palmeiras verdadeiras arcadas, quando eu coloco uma palmeira ao lado da outra. E o estrato arbustivo, que eu tenho apenas 2 elementos, os arbustos altos e os arbustos baixos. O que são arbustos altos? São aqueles que estão acima do meu olho, eles têm acima de 1,5 metro, que eles vão barrar a paisagem. Eles me impedem a passagem e me barram a paisagem. Os arbustos baixos, eles também me barram a passagem. A não ser que eu seja um cara muito sem educação, que eu vá pisar em cima desses arbustos. Mas os arbustos baixos, além de me barrar a passagem, eles me liberam a paisagem. Eles não me obstruem essa visual. E, finalmente, as forrações. As forrações também têm apenas 3 tipos. A primeira são os gramados, que são pisoteáveis. Eu posso andar, correr, deitar, brincar com o cachorro. A segunda são as forrações mais peludinhas, mais altinhas, que são aquelas que não permitem pisoteio, mas em compensação elas me dão cores, me dão flores, me dão texturas, né? E a terceira é a forração vertical, que são as trepadeiras. Enfim, com esses elementos eu consigo criar, vamos dizer assim, a paisagem que me interessa, sem saber absolutamente nada de vegetação. Após eu fazer o meu estudo utilizando a volumetria, eu vou colocar aqueles outros elementos da vegetação. Eu vou imaginar cores. Aqui eu quero um vermelho, aqui eu quero um laranja, aqui eu quero um azul, aqui eu quero um rosa. Eu vou colocar paladares. Aqui eu vou colocar uma fruta, ali eu vou colocar uma erva, um chá. E, finalmente, eu coloco os aromas, que são como gotas de perfume no meu projeto, né? Então, eu vou ter plantas aromáticas, árvores, arbustos, trepadeiras, que vão me dar, então, aquele perfume que pode ser diurno ou pode ser noturno. Muitas vezes eu uso um perfume noturno, por exemplo, numa casa de campo, que eu sei que eu vou chegar geralmente no final da tarde, e ali, quando eu abro a porta do carro para chegar na minha casa, eu já sinto, então, aquela trilha olfativa que eu propus, né? Tem a audição também, que a gente vai trabalhar através dos barulhinhos gostosos da água, ou então através das frutas que vão atrair os pássaros, e os pássaros poderão também fazer ali a trilha sonora do meu jardim. Então, veja bem, eu acabei de colocar para vocês as potencialidades da vegetação que estão ligadas aos sentidos humanos.
E por que isso é fantástico? Porque paisagismo é uma das pouquíssimas expressões artísticas, talvez a única, que você possa, então, enaltecer os 5 sentidos. Por exemplo, a pintura é a visão só. A escultura é a visão e o tato. Mas quem é que dá os 5 sentidos? Praticamente são pouquíssimas situações, talvez uma performance ou outra, mas o paisagismo tem essa potencialidade que eu particularmente não gosto de desperdiçar. Eu sempre utilizo isso, porque eu acho que isso é uma dádiva que Deus nos deu, e se a gente não estiver usando, a gente está jogando no lixo um potencial maravilhoso. Depois que você tem todo esse cabedal de necessidades, você vai procurar aquelas espécies que satisfaçam tudo aquilo que você propôs. Provavelmente você não vai achar essas espécies, mas você vai adaptar. Provavelmente não vai ter uma planta azul que floresça no inverno e que tenha um perfume. Então você vai ter que dividir aí o que você quer. Ou então, é o azul que você quer ou você quer a floração no inverno? Tá certo? Se você quiser a floração no inverno, talvez você precise de um ipê, que tem rosa, tem amarelo, tem branco, mas não tem azul. Se você quiser alguma coisa azul, talvez você vai entrar com um jacaranda, por exemplo, né? E talvez aí vai ser na floração no verão. Ou então eu tenho ali as quaresmeiras em roxo, enfim, que também é no verão, ou eu tenho as cássias amarelas, que também acontecem no verão. Então, em função daquilo que eu necessito, eu vou buscar, através de bibliografia, por exemplo, a editora Plantarum, do Harry Lorenzi, tem coisas maravilhosas, né, que te dão todas essas informações. Ele tem também aplicativo, que você pode, através da sua necessidade, você já selecionar aquilo que você busca. Então, hoje, com a tecnologia que nós temos, é muito simples você conseguir plantas que satisfaçam todo esse processo. E, claro, visitas a viveiro, conversar com quem conhece plantas, verificar ali quais são as plantas que funcionam mais, que são mais rústicas, aquelas que são mais delicadas. Isso tudo você vai ter que ir aprendendo na prática. Mas a minha ideia é sempre que a planta é uma consequência de uma necessidade do projeto. Isso aconteceu comigo fortemente quando eu comecei a projetar no Brasil inteiro, né? Por quê? Não adianta eu projetar uma espécie que eu sei que é daquele bioma, mas os viveiros não reproduzem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a ideia sempre do que eu preciso, depois conversar com os viveiristas para eu poder verificar aquilo que o mercado pode oferecer para eu especificar essas plantas. Então, é uma série de coisas que a gente vai buscando, vai pensando, para a gente conseguir realizar o que a gente acha um projeto interessante, um projeto encantador. Porque eu acho que paisagismo, né, ele está ligado a 3 tipos de sustentabilidade. Né? A sustentabilidade ambiental, que é o que todo mundo fala, que nós precisamos melhorar as condições do planeta, né? Nós estamos em São Paulo praticamente debaixo de água, né? Assim como aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu no Rio de Janeiro, ou seja, né? A gente sabe que essa questão ambiental é uma questão séria, não dá para brincar. Mas eu também acho que o meio ambiente inclui as pessoas, então é muito importante a gente pensar na sustentabilidade social. Né? Os parques, as áreas de lazer, as crianças, brincar, ter essa recreação, é fundamental. Aliás, o mundo hoje está entendendo que essas áreas de lazer, essas áreas verdes, são o antídoto necessário para essa quantidade de horas que as pessoas estão gastando na internet, junto aos celulares, aos computadores, né? Eu estive ano passado no MIPIM, que é o maior evento de produtos imobiliários do mundo, e lá eu vi muito isso. A cidade verde era o tema. Esse ano vai ser a cidade das pessoas. Parece incrível, né? Fazer um tema que a cidade é das pessoas. Mas, infelizmente, até hoje, o urbanismo foi muito pautado no carro, no veículo, e as pessoas ficavam meio à deriva, meio como uma consequência e não como o elemento central. Então, o mundo está revisando esses conceitos urbanísticos e a ideia é que a qualidade de vida pessoal, olha que eu não estou falando nem de sustentabilidade
ambiental nem de sustentabilidade social. A qualidade pessoal, ou seja, eu, como indivíduo, tenho que estar bem fisicamente, mentalmente, para eu poder ajudar a melhorar o planeta e para eu poder ajudar a melhorar a sociedade. Então, a questão da sustentabilidade pessoal hoje, ela é fundamental, né? Porque se a gente falar em paisagismo, claro que paisagismo é muito abrangente, você pode fazer parques nacionais, trabalhar em áreas rurais, trabalhar em áreas de preservação, em áreas de reservas nacionais, mas em geral o paisagismo está ligado muito ao tecido urbano, né? E as cidades são elementos feitos pelos homens, né? Não existe isso na natureza, tanto que as ilhas de calor que provocam uma parte forte dessas tempestades são consequência dessas ilhas de calor. São Paulo era a terra da garoa, hoje é a cidade das tempestades. Alguma coisa mudou nesse processo, tá certo? E o que os cientistas dizem que a massa construída, que é muito forte e forma essas bolhas, essas ilhas de calor que causam inversão térmica e tantas doenças, né, que prendem a poluição e a vegetação. A volta da natureza para a cidade, e aí entra o paisagismo, é fundamental para a gente minimizar esses efeitos nocivos que nós humanos causamos nas cidades. Eu acho que todas essas coisas que eu estou falando também estão ligadas ao campo da arte. E eu acredito que a arte é uma expressão humana, sabe? Independente da sua formação profissional ou não, né? A gente tem poetas populares, a gente tem artistas populares que fazem esculturas, que fazem pintura, e paisagismo é uma expressão artística. Então eu sinto que essas pessoas podem sim, se ela tiver um pouco de instrumental, desenvolver coisas interessantes com a experiência que elas tenham. Porque todo mundo tem uma experiência. E quando você parte da experiência sensorial, que é o que a gente está propondo, né, qualquer pessoa tem sentidos. Então, se ela tiver pelo menos uma preocupação, se ela se aprofundar um pouquinho nessa área, tiver esse instrumental, ela consegue sim fazer coisas interessantíssimas, principalmente se ela sair daqueles jargões que são mais utilizados. Então, se a pessoa, né, sai um pouco do estereótipo, quando você tem uma árvore, fazer aquela voltinha, aquele canteirinho em volta da árvore, esse tipo de coisa, ela consegue, com pouca coisa, sim, se libertar e começar a ter a expressão dela. Nós temos isso, né? Que são realmente aquelas pessoas que fazem os jardins do jeito delas, e isso é muito importante, sabe? Isso não é uma coisa cultural, Denise. A gente trabalha muito no Brasil inteiro, né? A gente vê a diferença, por exemplo, do Sul, que tem uma tradição mais europeia e tal, e do Nordeste, que não. No Sul, normalmente, a pessoa, mesmo mais humilde que seja, ela pega uma latinha, ela abre a latinha, põe uma plantinha, ela vira ali a aba da latinha quadrada, põe debaixo da janela, planta ali a sua plantinha. Isso eu acho que é uma expressão muito interessante. Hoje é muito separado, né? A jardinagem, paisagismo, existe essa separação, né? E é claro que, por exemplo, a gente faz muito projeto, a gente vê que tipo, as pessoas não valorizam tanto essa área, e a gente vê isso mudando, né? Então o senhor acha que daqui para frente vai crescer muito essa área do paisagismo, da pessoa estar voltada para fora, para a área do lazer e do descanso mesmo, né? Eu não tenho dúvida, acho que o paisagismo é a profissão do futuro. No seguinte sentido, as cidades estão precisando disso, as pessoas estão precisando, e quando as pessoas precisam, alguma coisa acontece para que isso se realize. As cidades foram se expandindo e foram acabando com a natureza. Infelizmente, isso aconteceu. Hoje, os processos urbanísticos estão mais preocupados em preservação, mas isso é uma coisa relativamente recente. Então, trazer a natureza para as cidades, mesmo nos pequenos espaços que ainda restaram, isso é fundamental. E isso é um trabalho que ninguém vai fazer isoladamente. Isso é a ideia de várias pessoas que vão fazendo para que o ambiente melhore, principalmente o ambiente urbano.
E isso vai difundindo, né? Porque antigamente a construtora cortava a verba do paisagismo. Hoje a gente já vê construtoras vendendo mais, onde já se pensa numa área de paisagismo, uma área pensada, né? Então, mas como é que aconteceu isso? Eu acho que eu sou um pouquinho responsável por isso. Por quê? Nesses praticamente 50 anos, muita coisa aconteceu. Na época que eu comecei, realmente falar em paisagismo era um absurdo, assim, né? O arquiteto já era chamado de empregado da madame. O paisagista, então, era o ajudante do empregado da madame. Quer dizer, isso era muito difícil, né? Eu tive a sorte de, assim que eu comecei, fazer, por exemplo, o projeto do Parque do Jaraguá, mas só que esses projetos de parques, que são muito bacanas, eles são raros, tá certo? Infelizmente, eles não acontecem todo dia. Então, para mim, era muito importante trabalhar com espaços mais coletivos. E eu comecei, então, a ir nas construtoras, batia lá a palma, né? Não tinha, praticamente só tinha telefone, a gente agendava antes, às vezes, ou então sentava na cadeira e ficava esperando horas para ser atendido, às vezes nem era atendido, e de repente a gente ia conversar então com o dono da construtora. E aí os edifícios, as construções estavam praticamente feitas, e na cabeça deles paisagismo era colocar uma plantinha para dar um enfeite. Só que nesse processo, comecei sim a pegar esses trabalhos e no processo do trabalho explicar para os construtores, né, que ele poderia ter um playground melhor na face leste, por exemplo, aqui no sudeste, que nós chamamos de sol, que se o prédio ficasse um pouquinho deslocado eu conseguia ganhar mais uma quadra, que era importante na venda do produto deles, que a piscina, se ficasse um pouco deslocada, ela podia pegar mais sol. Enfim, a gente foi dando dicas e eles foram entendendo que aquilo era uma coisa interessante. Até que uma vez, um grande construtor me perguntou: como é que você pode agregar valor nos nossos produtos sem agregar custos? Isso para mim veio como, sabe, uma grande bofetada. E eu olhei e falei: olha, acho que você chamou a pessoa certa, acho que nós podemos agregar tudo. Porque é o seguinte, o paisagismo não vai agregar mais custos do que você já tem, só que hoje você enxerga paisagismo como colocar algumas plantas no jardim como elemento que é um enfeite. A planta pode ser sim um elemento estético importante, mas isso só vai ser percebido depois. O processo da sua venda passa pela mulher, pela mãe, que é quem decide a compra do imóvel. E ninguém pensa nisso. Agora, se a gente tiver lugar bacana para as crianças, a mãe sentir que ali a criança vai poder fazer um esporte, vai poder se relacionar com outros amigos, né? Isso é uma coisa muito importante. Naquela época, as mulheres começavam a trabalhar fora com mais intensidade. E elas estavam muito preocupadas em deixar seus filhos uma pessoa que, em geral, não tinha uma instrução muito grande, ou pelo menos aquela que ela gostaria que tivesse, mas eram pessoas que ela conseguia pagar para ter ali dentro de casa, né, para ajudá-la. Essas mães também estavam muito preocupadas com a segurança. Tanto a segurança, entre aspas, do ladrão que poderia entrar, e por isso ela saía da casa, mas também com a segurança do filho que ficava meio preso dentro desse ambiente, porque na época, olha que interessante, começaram os transplantes de órgãos. E aí existe uma lenda de que raptavam crianças para retirar esses órgãos. E as mães ficavam apavoradas. Então elas queriam morar num lugar que elas sabiam que os filhos iam ficar protegidos, né? E o que a gente então mostrou e o que a gente vendeu foi o seguinte: já que as pessoas moram, né, em gaiolas, naquela época chamavam que apartamento eram gaiolas, tá certo? Vamos fazer uma gaiola maravilhosa. Tá certo? Vamos fazer uma gaiola fantástica que as crianças e os adolescentes vão adorar morar. Isso tudo começou a soar para esses empresários que paisagismo poderia ser uma coisa interessante, de baixo custo e que poderia agregar grandes vendas, né? Porque é o seguinte, um dos grandes fatores de comunicação é você falar para a pessoa que está te ouvindo a linguagem que ela entende. Eu não posso falar russo com inglês, eu preciso falar inglês. Tá certo? E para um construtor, se eu começar a falar em estética, em volumetria, em cores, em sentidos, ele pode até entender, mas talvez ele não compreenda. Eu preciso falar a linguagem dele, que é a linguagem de custo, a linguagem de ganho, o interesse de ter o meu trabalho anexado ao produto dele e agregar valor para ele sem agregar custo. Então, com isso, a gente conseguiu
vendeu o nosso trabalho para uma empresa que chamava Incol. Isso foi na década de 80, essa empresa estava racionalizando o edifício e queria trabalhar numa escala nacional. Como a gente já tinha um pouco de experiência de trabalhar fora de São Paulo, foi muito simples, através desse discurso de agregar valor sem agregar custos, a gente começar a pegar trabalhos no Brasil inteiro, numa época pré-computador. Mas existia uma maquininha que chamava fax, era o início do fax. Então a gente fazia projetos, picava, né, em folhas tamanho ofício, passava, as pessoas lá recebiam, nos comunicava depois de volta, e a gente assim começou a fazer projetos no Brasil inteiro. E pensando hoje, o pessoal está trazendo isso para dentro de casa também, né? Sim. Que são os famosos Urban Jungle. O que o senhor fala disso? É novo, não é? Quanto tempo faz que o senhor faz, por exemplo, isso? Olha, acho que é um conceito assim que está meio na moda. Eu fiz até um vídeo que chama Vivendo em Espaços Biofílicos, que eu mostro que desde a década de 80 eu moro em apartamento com muita vegetação, tá certo? Porque eu acredito que isso é uma coisa interessante, é uma coisa boa e tal, em vários aspectos. A vegetação em espaços internos, ela é fundamental. Né? Principalmente porque quando você as tem muito próximas às janelas, tal, elas criam, né, elas filtram essa luz e aparecem muito no ambiente. Isso já está provado, gente, não é o que eu acho, está provado que a vegetação melhora o humor, melhora a qualidade de vida das... Por quê? Porque nós somos animais, só que a gente é racional. Mas a gente veio também desse jungle, a gente veio dessa natureza. Então renegar isso é você renegar o seu DNA. Quer dizer, é impossível. E é burro, quer dizer, não precisa. Né? Então, isso está sendo revisado, inclusive em hospitais, tá certo? Hoje, áreas inteiras dos hospitais estão sendo revisadas, né, para trazer a natureza, porque está provado que os doentes, né, que saem, tomam ar, tomam vitamina D na pele, que é o sol, simplesmente o sol, que é uma coisa tão simples, né? Estão em contato com a natureza, veem pássaros, esses doentes melhoram, eles têm uma recuperação melhor, né? Isso é uma coisa mundial, quer dizer, não é mais o que eu acho, está cientificamente provado. Então eu acho que essa ideia de trazer a vegetação para dentro de casa é uma coisa que agora a gente tem uma base científica para poder provar que ela realmente melhora a vida das pessoas. E hoje a gente começa a ter o mercado imobiliário um pouco mais, vamos dizer assim, específico para determinados públicos. Por exemplo, hoje a gente tem trabalhado para ambientes de idosos, né? E o que a gente pretende é não transformar esses ambientes em depósito de velhos, tá certo? Pelo contrário, a gente quer que sejam lugares de vida. E o verde é vida. Então, trazer a natureza, né, a ave fauna, é muito importante. E também o lazer, porque essas pessoas, elas querem ter isso, né? Então, essa é a ideia de vida, de relacionamento, né, de atividade entre o verde, entre as pessoas. Isso é uma coisa que encanta todo mundo. Então a gente tem usado muito esse recurso, né, que eu chamo de biofilia, que é um novo termo, né, para discutir essa questão, porque quando você fala, vai trazer a natureza, vai falar, não, pelo amor de Deus, vai ter mosquito, vai ter escorpião, vai ter cobra. Calma, é uma natureza mais antropizada, é uma natureza menos agressiva. Você pode não ter tudo também, até porque nós estamos num ambiente urbano, não podemos esquecer disso, e esse ambiente urbano ele já foi muito alterado pelo homem, né? Então o pessoal me fala muitas vezes, pô, mas você está num bioma de Mata Atlântica e você está usando espécies que não são desse bioma. Mas às vezes você está numa situação muito específica. Por exemplo, se eu estou fazendo um jardim na cobertura de um prédio, eu já estou muito mais num sistema de restinga do que num sistema de Mata Atlântica, embora o sistema de restinga faça parte da Mata Atlântica. Mas as espécies têm que ser escolhidas de outro bioma. Tá certo? Então, às vezes eu estou sobre laje, eu não tenho profundidade de solo, enfim, eu tenho uma série de condicionantes físicos que fazem com que eu retire determinadas espécies de um bioma, mas eu posso retirar de outro também, tá certo? E a gente sabe também que tem muitas exóticas que estão super adaptadas, porque não adianta também eu especificar uma espécie nativa que os viveiros não estão preparados para me atender e eu não vou ter essa espécie
para colocar lá. Eu vou ter que ter muitas vezes uma semente, uma mudinha muito pequena, que vai ser muito difícil da sua sobrevivência. Então, por isso, é importante também a gente não ser tão pragmático, né? O próprio Burle Marx, eu tive um relativo contato com o Burle Marx, a gente chegou a viajar juntos, eu fui muitas vezes no sítio, né? E ele, claro, ele defendia muito o uso das espécies nativas, falava muito sobre isso, exatamente numa época que só se usava exótica. Mas ele nunca deixou de compor também com algumas espécies que resolviam determinadas situações no projeto dele, mesmo sendo exótica. Hoje a gente se preocupa mais com as espécies que são invasoras do que com as espécies que são exóticas, tá certo? Porque essas sim podem, né, causar um prejuízo maior. E a gente está cheias delas nas cidades. Por exemplo, essa espécie que está praticamente em todas as cercas vivas da cidade, né, ela é invasora, então a gente precisa ter um pouco de cuidado. O próprio Parque Siqueira Campos, que é o Trianon, né, está cheio de ceafórcias, né, então que é uma planta invasora e a gente precisa ter uns cuidados. Mas a gente vê, por exemplo, arquitetos internacionais chegando no Brasil e se encantando com aquilo. Então, por um lado, tem uma estética, por outro lado, a gente também tem que ter determinados cuidados. Então, aí é uma questão de equilíbrio nos nossos trabalhos. Eu queria perguntar para o senhor agora, que o senhor deixasse uma dica para quem está assistindo a gente, para pequenos espaços assim, né? Como criar uma paisagem num pequeno espaço? Se for um espaço externo, a primeira coisa é você tirar aquilo que é construído. Ou seja, geralmente num jardim pequeno, você vai ter muitos muros, você vai ter a presença da edificação muito forte. Se ele for pequeno, o ideal é que você tenha uma planta relativamente chata, ou seja, que ela não ocupe muito do seu espaço de vazio. Então eu recomendo cobrir esses muros, essas edificações com trepadeiras, né? A gente não tem muitas trepadeiras que cresçam com as suas próprias gavinhas, ou seja, que não necessitem de suporte, e aliás, são apenas 3 plantas, dessas 3 nenhuma é nativa, olha aí, olha a nossa limitação. Nós temos o Ficus pumila, que é a nossa unha de gato, nós temos o Parthenocissus tricuspidata, que é a nossa era de inverno, e temos a era normal, a era Edelix, a era canariense, mas enfim, as eras que vão ajudar também a compor esse espaço. Eu acho também que você deve escolher plantas que tragam a maior quantidade de sensações. Por exemplo, plantas que sejam floríferas, né, para a visão, elas podem ser floríferas e ao mesmo tempo ter um certo aroma. Você pode escolher frutíferas, e nós temos uma quantidade muito grande de plantas nativas, frutíferas de pequeno porte, que são muito boas para esses espaços. E outra coisa é você ter plantas, né, que você possa pendurar e essas plantas possam dar essa sensação de verde sem atrapalhar o espaço, que é muito exíguo. Então, através dessas pequenas dicas, você pode construir um jardim. Agora, se não for um jardim que as pessoas gostem de usar, ele vai ser um jardim para ninguém. Ele vai ser um jardim que só vai ajudar a questão ambiental, que é importante, mas é importante que as pessoas gostem. Então, no jardim, é fundamental que você tenha alguma coisa que chame a atenção. Uma das coisas principais do brasileiro é comida. Tá? O brasileiro adora comer em espaço externo, fazer seu churrasco, fazer, enfim, suas comemorações em espaço externo. E por que não? Né? Você usar também o seu jardim, né, para comemorar com seus amigos, comemorar a vida, simplesmente isso. Né? Tomar alguma coisinha, comer alguma coisa, bater papo, se relacionar. No jardim é uma coisa deliciosa. Então, ter um ambiente agradável para você poder estar, bancos confortáveis para você sentar, um local para você comer, por mínimo que seja o jardim, é sim sempre possível. Então, eu recomendo as trepadeiras, arbustos altos também, para sempre minimizar a massa construída, árvores ou arvoretas, não vão caber muitas, mas de preferência aquelas que você consiga passar por baixo, ou seja, que tem uma copa acima de uns 2,5 metros, 3 metros de altura, né, para ficar apenas o caule. As palmeiras funcionam muito bem nesse contexto, e com isso, então, você criar um espaço delicioso e lindo. Porque se ele não for delicioso e lindo, as pessoas
Não irão. As crianças vão continuar com o seu videogame no seu computador, outros vão continuar com o seu smartphone na sala. As pessoas têm também que se acostumar a usar o espaço externo como elas usam o interno. Eu acho que o jardim sem gente deixa de cumprir uma função que é fundamental dele. Por isso, acho importante essa relação pessoas-natureza. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e pessoal. E tudo que o senhor falou, para quem mora em apartamento, qual a dica que o senhor dá? O que o senhor pode falar? Olha, hoje em dia os apartamentos têm uma coisa fantástica que são as varandas. As varandas são essa intermediação entre um espaço interno e um espaço externo, né? Normalmente numa varanda você tem uma vista um pouco mais longa e você sempre tem também alguma coisa feia. É fundamental você esconder o feio e mostrar o bonito. O bonito sempre vai ter alguma coisa interessante. E o feio sempre também vai ter um vizinho muito próximo ou muita massa construída. Quando você, por exemplo, olha para baixo, você vai ver uma série de telhados desinteressantes. Então, por exemplo, cubra essas vistas que não são bacanas, tá? Aqui embaixo, você coloque uma planta que seja relativamente baixa, para te mostrar as visuais que são boas, né? E esconder aquelas que não te interessam. Se tem alguma visual que te devasse, coloque alguns arbustos também mais altos e você começa a criar uma paisagem que só tem coisa interessante. Ela vai ser uma paisagem bonita. Se você escondeu as coisas feias, você vai ter uma coisa bonita. Agora, cuidado que varanda tem muito vento. E muitas vezes você está numa varanda que não tem sol. Então é o seguinte, como é que a gente escolhe as espécies também? Além de um conhecimento de viveiro, você precisa conhecer a natureza. Então a gente vai nos biomas, né? Que lugar que você tem mais vento nos biomas naturais? É a restinga, que está próxima ao mar, venta demais, então você vai escolher aquelas plantas, né, que resistem a esse vento. A restinga é um bioma muito ensolarado. Mas veja bem, geralmente as plantas de folhas muito duras, como a Clusia fluminensis, por exemplo, né, as camélias, são plantas de folhas bastante coriáceas, né, que resistem mais ao vento. Então você precisa ter um pouco de cuidado aí com o vento nas varandas. Agora, internamente, que você tem menos ventos, coloque plantas próximas às janelas. Primeiro porque as plantas precisam dessa luz, né? E se você tem pouco espaço, coloque planta de pendurar, que você pode passar por baixo, que elas vão te trazer um verde gostoso, sem te atrapalhar, sem ocupar espaços importantes. Então você consegue ter as duas coisas, né? Claro que internamente eu preciso de plantas mais sombreadas, mas geralmente em ambientes internos eu estou mais controlado em relação ao vento também. Então dá sim para trazer muita vegetação para dentro do seu apartamento, mesmo que ele seja pequeno. Em ambientes internos tem outro condicionante, que é o ar-condicionado, que seca muito, né? O ar, ele tira a umidade do ar. Com isso, você tem que fazer um cuidado maior de regas, você tem que borrifar mais as folhas, você tem que fazer essa compensação. E no Brasil, nós temos cidades muito frias, né? Como algumas regiões de Santa Catarina, né? E que você precisa, às vezes, um ar-condicionado mais quente, mas também temos uma grande quantidade de regiões muito quentes que necessitam de ar-condicionados mais frescos, mais frios, né? Todo o nosso norte, todo o nosso nordeste. Então o ar-condicionado é sim um elemento importante para conforto das pessoas e você tem que ter um pouco mais de cuidado para as plantas. Como começar a estudar, o que procurar, o que o senhor recomendaria hoje? Então, você tem que ter um estímulo de buscar fazer alguma coisa que você acredita que seja importante. Ou esteticamente, ou em termos ambientais, ou em termos de melhora da qualidade de vida, ou em termos de relacionamento da própria família. Então você tem que querer fazer, tem que acreditar que você é capaz, tem que acreditar no seu taco. E aí começar a buscar conhecimentos, como esse que nós estamos conversando aqui, para realmente você iniciar um processo, porque realmente eu acredito fortemente que a natureza nunca vai cair da moda. Pelo contrário, para vocês terem uma noção disso, se prevê que em 2023
30% dos shoppings que foram feitos nos Estados Unidos, naquele modelo caixotão, sem natureza nenhuma praticamente, ar-condicionado e gente comprando, esse modelo está falindo. 30%, gente, 1/3 dos shoppings estão fechando, e inclusive o que está se vendendo agora são modelos muito mais abertos, com natureza, com áreas externas, lugares gostosos, que por acaso você compra. Aliás, quando eu comecei a fazer shopping, há 40 anos atrás, meu primeiro shopping foi em Valparaíso, que é uma cidade ao lado de Brasília, e lá é o seguinte, os clientes não deixavam a gente colocar um banquinho porque a pessoa tinha que sentar na lanchonete. Não deixava a gente colocar bebedouro porque a pessoa tinha que comprar Coca-Cola dentro da lanchonete. Hoje esse conceito virou do avesso. Pelo contrário, você tem que ter um lugar maravilhoso, gostoso, aconchegante, agradável e por acaso as pessoas compram. Tá certo? Porque senão elas preferem comprar pela internet, que chega rápido e não tem que se deslocar até um lugar chato para fazer compra. Então as coisas estão mudando, mas a natureza nunca vai sair de moda. Pelo contrário, a natureza vai ter que ser reintroduzida, porque ela faz parte da nossa salvação, usando uma palavra bem forte, né? A gente tem que voltar a minimizar esses impactos enormes que as massas construídas estão trazendo para o nosso meio ambiente. Bom, queria agradecer, Benê. Foi assim, uma honra poder ouvir o senhor falando de plantas. Muito obrigado, assim, em nome de toda a Espanhol. Muito obrigado, gente. Aí, então, um grande abraço para todo mundo.